Amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Nós vamos ler esse capítulo. Vamos ficar em pé para fazer a leitura? Neemias, capítulo 4. Amém. Diz assim a palavra de Deus, Neemias, capítulo 4. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num dia só? Renascerão acaso dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os edoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodos irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar ali confusão. Porém, nós oramos ao Senhor nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por família, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Livrai-vos do Senhor, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, assim edificavam, e o que tocava trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali correi a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém,
para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens de guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra, ó Deus, por esse registro precioso, recheado de lições, ó Deus, tão relevantes e contemporâneas, ó Deus, e que se aplicam a todos nós hoje aqui. Pedimos que o teu Espírito Santo nos ilumine a mente, ó Deus, nos abra o entendimento, a fim de entendermos, assimilarmos a tua palavra. Ó Deus, e que essa produza frutos na nossa vida. Que ninguém que aqui entrou saia da mesma maneira, mas saia com absoluta convicção de ter ouvido a tua voz. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Amém. O tema da nossa mensagem esta noite é vencendo o desânimo. Vencendo o desânimo. Quem aqui já não passou por momentos de desânimo, de esmorecimento, de falta de coragem, falta de forças para fazer o que é preciso ser feito, para realizar o que é preciso ser realizado? Quem aqui na sua vida já não experimentou um momento de profunda apatia, até letargia em relação às obrigações que a vida te impõe? Todos nós já passamos por um momento de desânimo aqui, meus queridos irmãos. Todos nós. Eu já passei por vários momentos de desânimo. Os grandes homens de Deus, servos e servas de Deus, já passaram por momentos de desânimo. Davi já passou, José já passou, Daniel já passou, Moisés já passou. Então não é nenhuma vergonha reconhecer isso. Pelo contrário, quando o desânimo se instala, nós precisamos reconhecer que ele está presente, para a partir daí, então, tomar as atitudes que a palavra de Deus requer que tomemos diante do desânimo, que é uma fraqueza, que é uma debilidade proveniente de seres finitos, frágeis como eu e você, ok? Quem aqui não já viveu um desânimo no seu trabalho, no seu casamento, nos seus relacionamentos, nos seus projetos? Estava ouvindo hoje à tarde a live do meu irmão, ele é professor de cursinho, e ele estava justamente estimulando aqueles concurseiros que já estão há muito tempo estudando para concurso e já estão ali fadigados, cansados, desanimados. E ali ele estava tentando, então, encorajar, motivar esse pessoal. Todos nós passamos por um momento de desânimo. E a palavra de Deus, especialmente nesse capítulo 4 que lemos aqui, nos dá algumas dicas para vencermos os desânimos. Mas antes ela nos apresenta algumas causas, algumas fontes de desânimo. E eu quero pensar com vocês sobre isso. Antes de mais nada, eu acho importante aqui lançar luz sobre o pano de fundo histórico no qual esse capítulo 4 está inserido. Eu quero lembrar você que a nação de Israel está vivendo um momento de retorno do cativeiro. O primeiro retorno do cativeiro se deu em 606 por este líder chamado, no ano 606 é que deu o cativeiro. E o retorno do cativeiro, o período do retorno, se deu no ano 516, liderado por uma pessoa chamada Zorobabel, cuja missão era reerguer o templo. Mas esse povo que voltou na primeira leva não conseguiu realizar esse feito porque havia conspiradores, os chamados samaritanos, que eram o reino do norte, o povo do reino do norte, que também havia sido levado pelos assírios em cativeiro, que tinham voltado, retornado à sua terra natal e que queriam influenciar a religião judaica. Daí, eles queriam promover uma espécie de sincretismo religioso, a adoração a deuses estranhos, influenciando, então, no processo de restauração litúrgica do templo, liderado por esta pessoa chamada Zorobabel. Mais tarde, nós temos uma outra figura também, chamada de Esdras, que retornou com o objetivo de restaurar o culto ao Senhor. Um homem extremamente letrado, um escriba, um exegeta das Escrituras, cuja a visão era restaurar o culto a Deus no templo e fazer com que o povo voltasse à lei do Senhor. E agora, por fim, no ano 444, Neemias, então, é designado para retornar à sua terra com o objetivo de reerguer os muros
da cidade de Jerusalém. Jerusalém tinha sido destruída, meus queridos irmãos. Nabucodonosor tentou 3 vezes, na terceira conseguiu entrar em Jerusalém. Ele destrói o templo, ele destrói os muros e leva cativo as pessoas que ali estavam. Essas pessoas, algumas ficaram, outras voltaram aos poucos, depois de 70 anos de cativeiro, e o fato é que a cidade estava assolada, destruída e o povo desanimado. Agora, Neemias, com essa missão, se vê, então, agora nomeado, né, por Deus para realizar o feito de reerguer os muros. Neemias era o copeiro do rei dos Medos e Persas, cuja filosofia de domínio era bem diferente da filosofia dos babilônicos, né, que entravam numa terra, se apossava dela e levava o povo cativeiro. Os Medos e Persas, não, eles tinham uma ideia de domínio, deixando com que um povo permanecesse na sua terra e ali, então, pudessem levar a sua vida adiante. E agora, Neemias, então, copeiro do rei, recebe cartas do rei para voltar com o objetivo de reedificar os muros. Chegando lá, no capítulo 1, a gente vai ver isso, no capítulo 2, fala que Neemias encontra ali alguns adversários, né, alguns inimigos, alguns conspiradores que não queriam que ele edificasse aquela obra, que levasse adiante aquela obra. Um deles aí, por nome Sambalate, o Eronita, e o outro de nome aqui de Tobias, né, que eram aí os conspiradores, os instigadores e os articuladores no sentido de fazer cessar a obra de Deus. Então ele encontra muitos obstáculos, ele encontra muitas dificuldades aqui. E eu quero pensar com você, em face dessa pequena introdução, a partir do capítulo 4, quais as causas do desânimo na vida de Neemias, meus queridos irmãos? Quais são na vida das pessoas, dos judeus que ali estavam? Qual é a causa principal, ou as causas principais do desânimo na vida dos judeus? A primeira delas está aí no verso 10, eles perderam as forças. O verso 10 assim: então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores. Eles estavam na metade da obra, né? Os muros já tinham sido erguidos até a metade. E o povo já não estava aguentando mais carregar pedra, né? Carregar lama, carregar de entulho, tirar para fora entulho e erguer os muros. E eles estavam esgotados, fadigados, já não tinham mais forças. E é comum, é natural que o desânimo se avizinhe diante de nós quando perdemos a nossa força, o nosso vigor físico. Mas eu quero te chamar a atenção para o fato de que há outras forças, para além da força física, que também drenam as nossas disposições, o nosso vigor, a nossa força. E nós encontramos aqui, meus queridos irmãos, basicamente 3 forças vinda de pessoas que acabaram drenando a disposição, a força aqui do povo judeu. A primeira força, interessante, veio dos próprios inimigos. Esse indivíduo aqui, por nome Sambalate, olha comigo aí o verso 1. Tendo Sambalate ouvido que edificavam um muro, ardeu em ira e se indignou. Ele não queria que Neemias levasse avante aquele projeto. Ele se indignou, se contrapôs àquele projeto e aos judeus que estavam dispostos a erguer o muro. Pessoas assim acabam drenando as nossas energias. Você já conheceu alguém assim? Que quando escuta que você está com um projeto novo, está com um sonho, Deus te chamou para o ministério, alguma coisa similar a isso, né? Você tem um projeto num casamento, a pessoa até muda o semblante quando escuta esse tipo de projeto, daí porque Neemias não compartilhou antes, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente compartilha os nossos sonhos, porque há pessoas ruins no mundo. Esse é um clichê que eu estou dizendo aqui, mas é bom lembrar que há pessoas ruins no mundo que torcem pela nossa infelicidade, que se iram com a nossa felicidade e que se iram com os nossos projetos. Foi o que aconteceu aqui. Mas mais do que isso, diz o texto que eles escarneceram, zombaram de Neemias. Vocês, erguendo esse muro, né, satirizaram. Vocês, pobres judeus fracos,
essa é a expressão que ele usa aqui no verso 2, que fazem estes fracos judeus menosprezando e expressando ceticismo em relação àquilo. Quantas pessoas você já encontrou assim? Você compartilha um projeto, fala, estou apaixonado, e não vai dar certo. Pessoas cheias de problema. E a gente tem que tomar cuidado, porque esse tipo de gente drena as nossas forças, a nossa energia. Gente que te põe para baixo, gente que afeta a sua autoestima. Estes fracos judeus, permite-se-lhe isso, sacrificarão, estão dispostos a tamanha empreitada, o desafio ao qual eles se dispuseram a cumprir, a seguir, a realizar, é infinitamente maior do que a capacidade, do que o vigor, do que as energias, do que os recursos que eles têm. Será que eles estão dispostos a se sacrificar por isso? Olha só como eles menosprezam os judeus, né? Darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Então, isso é um projeto impossível, é o que eles estão dizendo aqui, né? Isso é um projeto impossível. Mais do que isso aqui, além, meus queridos irmãos, de se irar, de escarnecer, de zombar, além de menosprezar, considerando eles judeus fracos e apresentarem ceticismos, mais à frente, o verso de número 6 em diante, diz que Neemias, então, motivou o povo para a obra, e o povo estava com ânimo, tinha ânimo para trabalhar, está aí no verso 6, o final do verso 6, e o povo conseguiu construir metade do empreendimento, ergueram os muros até a metade. E aí olha só o que diz o verso 7, mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os de asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, ou seja, estava prosperando, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodos irados. Gente que não gosta de ver o seu progresso. Se afaste desse tipo de gente, porque é gente que acaba drenando a sua energia. E aí, de uma disposição de apenas zombar, escarnecer e de esboçar ceticismo, eles passaram a conspirar contra os judeus. Eles começaram a maquinar uma estratégia para que eles cessassem a obra. A gente assim, viu? Esse tipo de gente é mais perigosa ainda. Gente que começa a conspirar para que você se frustre nos seus projetos, que traz uma palavra, né? Que te dá um conselho errado. A gente tem que tomar cuidado. E esse tipo de gente causa muito desânimo na vida da gente. Olha só o que diz o verso 8. E ajuntaram-se todos de comum acordo. Todos quem? Justamente estes inimigos aqui, Sambalate, Tobias e companhia. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar ali confusão. A gente quer suscitar confusão mesmo. Na sua casa, no seu matrimônio, dentro da igreja, na sua empresa. Tem gente assim, né? Bombeiro costuma brincar que tem gente que gosta de pegar uma granada, jogar e sair de mansinho, fingir que nada aconteceu. É aquele indivíduo que traz uma palavra, atravessa uma palavra que sabe que vai ser destrutiva, que vai trazer um prejuízo, e de repente o indivíduo some do mapa. Ninguém viu, mas ele já causou estrago. E faz isso na surdina, faz isso de forma ardilosa, maquiavélica, que foi o que eles fizeram aqui. Eles dizem aqui que eles nem perceberiam, os judeus nem perceberiam quando eles estivessem lá já dentro dos muros. Olha o verso 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá, mais à frente aqui, o verso 11, disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto. Ou seja, estavam conspirando, maquinando, para fazer cessar a obra, para desanimar os judeus, e eles nem sequer saberiam de onde veio o tiro, de onde veio o ataque, nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Irmãos, vocês se lembram da história de Davi e Golias? Quando o povo estava desanimado ali,
Os filisteus haviam cercado o exército de Judá. E o povo, então, o exército de Judá estava completamente abatido com o fato de haver, do outro lado do arraial, um gigante, experiente em guerra, um homem que parecia ser intransponível, invencível. E mesmo diante da proposta indecorosa do rei Saul, de que quem se dispusesse a guerrear contra o gigante e o vencesse, teria a sua filha como esposa e estaria isento de todos os impostos, ninguém teve coragem. De repente chega lá o Davizinho, né? Davizinho se avizinhando ali daquela situação, ouvindo o povo comentar, e ele perguntando, e aí, o que está rolando? Foi levar mantimento para os irmãos. O que está rolando aí? O que está acontecendo? E aí alguém começou a explicar para ele, tem um gigante do outro lado, que está blasfemando contra o Deus vivo, contra o exército de Deus, e ninguém tem coragem de enfrentar o homem, mesmo o rei tendo oferecido a mão da sua filha em casamento e ter isentado o indivíduo de todos os impostos, ninguém tem coragem. Ué, como assim? Ninguém tem coragem? Deixa comigo, eu resolvo a parada. Sabe o que acontece? O irmão mais velho de Davi, vendo que ele se interessou por aquela situação e se dispôs a guerrear o gigante, começou a menosprezá-lo. Sabe o que ele falou para Davi? Davi, o que você está fazendo aqui? Em outras palavras, aqui não é lugar para você. Com quem você deixou aquelas pequeninas e humildes ovelhas? Porque essa é a sua função. Ou seja, recolha-se a sua insignificância. Tem gente assim, meus queridos irmãos. Tem pessoas que vêm justamente para nos desencorajar, que traz palavras para afetar a sua estima, a sua confiança em Deus, e isso, sem dúvida nenhuma, é uma grande fonte de desânimo. Tem que tomar cuidado, abrir o olho. Pessoas que te fazem mal, mantenha distância, em nome de Jesus. Amém? Então, perderam as forças. Agora, notem que, além dos inimigos, esses são inimigos, os próprios líderes desse povo, abaixo de Neemias, já estavam desanimados, já estavam contaminando e espalhando desânimos deles para os seus liderados. Olha o verso 10, diz assim, então disse Judá, já não são os inimigos, é gente do próprio arraial, dos próprios construtores, líderes. Da tribo de Judá era a tribo dos líderes, que deveria liderar as demais tribos, de onde viria o Messias, de onde veio o rei dos judeus, Davi, da tribo de Judá. Gente que deveria instigar o povo, encorajar o povo, animar o povo, estava desencorajando o povo, desanimando o povo. Olha só o que ele diz. Já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Não há nada mais devastador na vida de uma pessoa do que as pessoas mais próximas, aquelas pessoas a quem você devota confiança, a quem você se inspira e a quem você segue. Não há nada mais devastador do que ouvir uma palavra de desânimo vindo dessas pessoas. É uma palavra destrutiva. Um pai para um filho, uma mãe para o filho, o marido para a esposa para o marido, o pastor para suas ovelhas. Não há nada mais destrutivo e desanimador do que ouvir uma palavra de desencorajamento vinda daquelas pessoas mais próximas que deveriam ser exemplos para nós. Isso traz muito desânimo, e é isso que estava acontecendo. Mas não só esse grupo. Os judeus que habitavam na vizinhança, o verso 12, eram os judeus mais distantes, também estavam desanimados e céticos. Olha só o que diz o verso 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram, foi mais de uma vez, foi mais de 2 vezes, foram 10 vezes, disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Gente pessimista. Não adianta a gente ficar trabalhando aqui, porque vai surgir inimigo de todo lugar. Você já conheceu gente assim, quando a coisa está feia, e é aquele indivíduo pessimista? O bicho vai pegar, vai dar errado. Sempre tem um vizinho, um amigo, um colega de trabalho para desencorajar você. Um irmão da igreja. E usam, às vezes, até profecia para isso, sabia? Tem gente que usa profecia, trazendo palavra para desencorajar o povo. Com ar de espiritualidade ainda, né? Com ar de, eis que te digo.
né? Vejo uma nuvem negra sobre a sua cabeça. As coisas daqui para frente vão ficar ruins para o teu lado. Olha só, meu querido irmão. Gente que desencoraja a gente. A gente tem que tomar cuidado. Eles estão por aí. São vizinhos, estão dentro da família, estão no trabalho, até dentro da igreja. Até dentro da igreja. Então, são 3 aqui. Pessoas desencorajando. A perda das forças é um fator. O outro fator é a perda da visão. Olha só o verso 10. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos. A perda da visão. A visão deles era ver os muros reerguidos. Eles tinham uma visão muito clara diante deles. A restauração dos muros. A palavra de ordem de Neemias, eia, edifiquemos os muros, porque o Senhor é conosco e teremos bom êxito nessa obra. E eles começaram animados, dispostos. Daqui a pouco a obra está pela metade. Quem já mexeu com obra sabe que eu vou dizer isso aqui agora. A casa fica suja, bate aquele desânimo. Na metade da obra o dinheiro foi embora, né? É pedreiro dando dor de cabeça. Você fica desesperado, dá um desânimo, dá vontade de sumir. Aqui eu digo para as mulheres, né? Não tem nada mais desanimador para uma mulher do que uma casa bagunçada. Minha esposa é testemunha disso, né? Se eu quero ver a minha mulher desanimada, é quando ela vê a casa desarrumada. Eu falo, chama a diarista em nome de Jesus. Né? Aí muda o ar, quando vem, aí vê a casa limpinha, né? A gente sai, de vez em quando deixa a diarista em casa. A gente sai, aí vamos passear com a Bianca, vamos no shopping. Quando chega a casa está limpinha, a mulher até desfalece de alegria, né? Não tem nada mais desanimador, meus queridos irmãos, do que o entulho. E aí, aqui a gente pode espiritualizar um pouco. Tem muita gente desanimada na vida porque tem agregado, amealhado entulhos dentro de si, na sua própria vida, coisas mal resolvidas, e perderam completamente a visão. E a única coisa que eles conseguem enxergar diante deles é bagunça total. E não tem nada mais desanimador do que bagunça, do que entulho, do que... meus queridos irmãos, a casa desarrumada. Há muito tempo atrás eu li um livro que muito me edificou, eu não me recordo agora o autor, mas o título do livro era Põe em Ordem o Seu Mundo Interior. Conhece, Ezequiel? Põe em Ordem o Seu Mundo Interior. Conhece, irmã? Um livro maravilhoso. Isso, eu li no seminário esse livro, muito tempo atrás. Justamente. Porque a proposição, a tese, é que se você tiver a sua vida em ordem, organizada, o seu interior, o seu exterior, você terá ânimo para lutar com outras frentes, para levar adiante os seus projetos. Então, meu querido irmão, quando as coisas estão desarrumadas diante de nós, a gente precisa parar e repensar algumas coisas. Mas, por enquanto, estou só nas fontes aqui de desânimo. A terceira fonte de desânimo, perda de confiança. Eles disseram, afirmaram no verso 10, não podemos edificar um muro. Perderam a confiança em si mesmos. O que as palavras dos inimigos não produziram neles, quando disseram, estes judeus fracos vão reedificar os muros, agora eles mesmos estão dizendo contra si próprios, dizendo, nós não podemos edificar o muro. Perderam completamente a confiança em Deus. A confiança neles mesmos. E não há nada mais devastador para se avizinhar aqui o desânimo do que pessoas que perderam a confiança em Deus e perderam a confiança em si mesmo. O verso 10 aí diz, né, desfaleceram as forças dos carregadores, os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar um muro. Se você fala que não podemos mesmo. Eu costumo falar lá para os bombeiros militares que o que muda a vida da gente é como vemos o mundo e o que falamos. Jesus diz assim em Mateus capítulo 7, no Sermão da Montanha, capítulo 6, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Ele disse antes que os olhos são a janela da alma. Então, é o olhar que dá o tom da vida da gente. Então, se o indivíduo só enxerga a desgraça, desgraça será a sua vida. Se o indivíduo acha e vê que o seu casamento é fracassado, certamente será um casamento fracassado.
O seu olhar determina muita coisa. Mas a tua palavra, as tuas palavras, têm poder. Tem poder. Assim como as palavras desses judeus tiveram poder, desses líderes aqui tiveram poder sobre os judeus, as tuas próprias palavras têm um poder extraordinário sobre a sua vida. Por isso que o salmista nos concita a fazer palavras, afirmações de confiança em Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Às vezes o indivíduo está atemorizado, meu irmão. Às vezes ele está acuado, mas ele começa a afirmar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Esse ato de confessar, de falar, de afirmar, vai acender dentro de você a fé. E a fé vai gerar em você força e confiança. Ao passo que, se você fala: o Senhor me abandonou, né? Eu estou sozinho nessa empreitada, eu não vou conseguir, meu casamento vai por água abaixo, meu trabalho já não vai prosperar mais, também é todas as suas palavras a poder. Então a gente precisa entender que às vezes a gente provoca o nosso próprio desânimo. O desânimo pode vir de terceiros, mas vem de você também. Às vezes o indivíduo já está desanimado e ainda costuma alimentar aquele desânimo, né? É terrível. Não sei se eu contei isso aqui, eu conto muito essa história no Corpo de Bombeiros, mas acho que já contei sim. Eu visitei um quartel 13º GBM, e quando eu cheguei ali, eu encontrei um bombeiro das antigas, cabelos grisalhos, mais esbelto, disposto para o serviço, camarada proativo, um camarada operacional, disposto para o trabalho. O que é incomum, com quase 30 anos de serviço. Geralmente os militares estão sonhando com a reserva, já fantasiando e se vendo pescando lá no Rio Araguaia, outros fazendo outras coisas. Mas esse bombeiro não. Esse bombeiro estava ali, ó, atento, alerta, animado, com os cabelos grisalhos, quase 30 anos de serviço. O que é incomum, que já me aguçou a curiosidade. Ele chegou e falou assim, com um sorriso luminoso: pastor, que bom que o senhor veio aqui. Que maravilha que o senhor veio aqui. Fazer oração por nós estamos aqui de trabalho. Vamos reunir o pessoal. Daqui a pouco começam a aparecer os colegas de ala de serviço. E começa a dar bom testemunho dele, dizendo o seguinte: pastor, esse aqui é o melhor profissional que nós temos na unidade. Desde os mais modernos até os mais antigos. Daqui a pouco aparecem lá os antigões: pastor, esse aqui é o melhor bombeiro militar que nós temos nessa unidade. Daqui a pouco chega a comandante da 13º GBM, fica no Guará 1. Aí então, Major Fabiana, hoje tenente-coronel, ela chegou para mim e falou assim: capelão, que bom que o senhor veio aqui, vamos reunir a tropa para o senhor trazer a palavra, mas antes deixa eu te apresentar o melhor bombeiro da unidade. Eu falei: a senhora não se deu o trabalho, porque ele já se apresentou em mim, todo mundo já o apresentou a mim. Coronel, não leva mal, mas eu preciso trocar um dedo de prosa aqui, esse bombeiro. Aí eu levei ele para o canto e falei: amigo, eu sou capelão do Corpo de Bombeiros, não entrei ontem, já tem 12 anos, e eu sei que pessoas com a sua faixa etária, com o tempo de serviço que você tem, não está esboçando tanta energia, tanta disposição para o trabalho. Alguns estão até feridos e magoados com a instituição por coisas injustas que ocorreram. Então não minta para mim, confesse, abra o seu coração, eu sou pastor. Nunca teve uma pretensãozinha na carreira, não. Nunca teve uma punição injusta. Você nunca deixou de ouvir um elogio que deveria ser dado merecidamente por ter executado um bom trabalho. Nunca me esqueci das palavras desse bombeiro. Sabe o que ele me disse? Ele falou: pastor, tudo isso que o senhor falou já aconteceu comigo. Eu já fui preterido, eu já fui punido injustamente, e a meu sentir eu já deixei de receber muitos elogios, porque todo mundo sabe que eu sou um bom profissional aqui. Mas quer saber de uma coisa, pastor? Eu aprendi a ver as coisas boas. E eu tiro a minha força, a minha disposição das coisas boas que Deus tem me dado. Eu tenho uma esposa que me ama, tenho uma família linda, filhas preciosas, com o salário que eu recebo aqui do Corpo de Bombeiros, consegui dar uma boa educação a elas, agora elas são casadas, me deram netos. E pastor, eu gosto de ser bombeiro militar. Eu me realizo fazendo o que eu faço. Então, ainda que a instituição não reconheça isso de maneira formal, pelos meios certos para isso, certamente o reconhecimento virá da sociedade civil. Mas mesmo que não viesse, pastor, eu gosto do que eu faço. Eu me realizo com o que eu faço, né? Eu sei que o meu trabalho é relevante para a sociedade. Eu me sinto congratulado em poder salvar uma vida, em resgatar alguém de ferragem. Eu gosto do que eu faço.
E eu sou feliz mesmo, pastor, porque eu aprendi a ver mais as coisas boas da vida do que as coisas ruins. E eu vou dizer mais para o senhor, se um dia Deus me permitir entrar no céu, eu vou entrar de farda e marchando. Eu falei, aí você já zerou, bombeiro. Irmão, sabe quando é que esse tipo de gente vai ficar desanimado na vida? Nunca. Nunca. Porque condicionou o seu olhar a ver as coisas boas. Começa a afirmar coisas boas. Eu fui pastor de uma igreja que toda vez que a gente fazia reunião, só tinha coisa ruim na reunião. Então eu parei de fazer reunião com os líderes. Porque a gente levava uma pauta positiva e o pessoal trazia uma pauta negativa. E atropelava a reunião, e eu deixei de fazer reunião, comecei a trabalhar. Foi a melhor decisão que eu tomei como pastor. A igreja começou a animar. Então a gente tem que ter esse tipo de noção, que às vezes somos nós mesmos que produzimos os nossos desânimos. É o nosso olhar negativo, é a nossa palavra negativa. Uma outra fonte de desânimo, perda da segurança. É isso, segurança financeira, falta de saúde às vezes. Não tem nada mais devastador, meus queridos irmãos. O verso 11 diz assim, disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Ou seja, chegou ao ouvido dos judeus que os seus inimigos estavam conspirando contra eles. E a coisa estava complicada, porque o povo estava separado. Cada pessoal estava designado para construir uma parte do muro. Estava todo mundo separado, e o quê? Com colher de pedreiro na mão, com enxada na mão, e completamente vulnerável aos ataques do inimigo, se sentindo inseguros. E a insegurança produz desânimo. O indivíduo está desempregado, né? Como é que eu vou poder alimentar os meus filhos? Uma perspectiva, ou a falta de perspectiva para o futuro. Os empresários estão vivendo isso aí nessa época de pandemia. Tanta gente desempregada, sem saber o que vai fazer, né? Alguns estados decretaram um lockdown geral, não podem abrir nada. E o indivíduo precisa trabalhar para ganhar o pão. E se vê impotente, isso gera insegurança. Um lugar onde há muita violência, um patrão que é muito rígido e toda hora manda a gente embora, isso gera insegurança. Tudo isso gera insegurança. E eles se sentiram inseguros porque chegaram ao ouvido deles que tem gente nos espiando e conspirando contra nós e que vão entrar de maneira sorrateira e vão dar cabo da nossa vida para fazer cessar a obra. Então, são causas ou fontes de insegurança. Agora, meu querido irmão, eu quero terminar a mensagem pensando com você o seguinte: como eu lido com o desânimo? Quando ele se avizinha ou quando ele se instala dentro de mim? Como eu lido com o desânimo? De que maneira eu respondo ao desânimo? E a gente aprende aqui, com a palavra de Deus, algumas atitudes que Neemias tomou para justamente reanimar o povo. Primeira delas, meus queridos irmãos, ele mudou o dispositivo. Essa expressão é bombeirística, eu gosto dessa expressão. Vamos mudar o dispositivo. Está tentando de um jeito, passa a fazer de outro. Está trabalhando numa frente, vamos mudar o dispositivo. Sabe o que Neemias notou? Olha, o povo está sendo ameaçado, está espalhado, está trabalhando em lugares cheios de escombros, né? Estão desarmados. Então, vamos mudar o dispositivo. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Saia do meio dos escombros, primeira coisa, saia do meio da bagunça, vai para um lugar limpo, aberto, fiquem atrás do muro, deixe um pouquinho aqui os instrumentos aqui de realizar a obra, pá, enxada e etc., não sei se tinha isso na época, empunhe a espada, a lança e o arco, e fiquem pertinhos uns dos outros, cada um junto da sua família, para lutar por essa causa. Mudou o dispositivo. E eu tenho para mim que a decisão mais acertada de Neemias foi colocar o pessoal junto, em família. E deu uma ordem a eles: lutem por essa obra, mas lutem também pelas suas famílias, pelos seus filhos, pela sua esposa. Não tem nada mais motivador do que você saber que você está lutando por aqueles que você ama. Você pode estar em depressão,
Eu estou falando especialmente para as mães aqui. A mulher pode estar destruída, pode estar arrasada, pode estar em depressão, pode estar do diabo a quatro. Mas se ela souber que o filho precisa, que a filha precisa, ela tira força de não sei de onde e vai para o enfrentamento. Então, quando você se vê desanimado, olha para aqueles que você ama. Eu costumo falar isso para o bombeiro lá, né? Vou falar isso para vocês também. O bombeiro, às vezes, fica com aquele espírito de autocomiseração. Tem alguns, nem todos, né? Ai, Senhor, tadinho de mim, fui injustiçado pela instituição, ninguém olha para mim, ninguém gosta de mim. Né? Aquele espírito de autocomiseração que só produz desalento, só produz desânimo, só produz... Eu falei, meu filho, você já imaginou o seu filho olhando para você? Você é o herói do seu filho. Aí ele vê o pai destruído, entregue, totalmente arrasado. Que tipo de exemplo você está dando para o seu filho? Ele vai concluir na cabeça dele. Ora, se meu pai não dá conta do rojão, que dirá eu? Não tem nada mais motivador do que você ficar bem diante dos seus filhos. Pense nisso. Se os teus filhos veem você destruído, desanimado, você está passando uma mensagem para eles. A vida é muito mais cruel e pesada do que eu posso suportar. Se nem papai e mamãe estão suportando, quanto mais eu. Aí sabe o que Neemias fez? Vocês vão trabalhar perto da família de vocês. Porque vocês não vão lutar só para proteger o muro, vocês vão lutar para proteger a família de vocês. A casa de vocês. A esposa de vocês. O lar de vocês. Aí você tira força, você se anima. Então, às vezes, a gente precisa mudar o dispositivo. Né? Ficar perto de pessoas que nos animam, ao invés de pessoas que nos desanimam. Encontrar forças junto com outras pessoas, porque a força vem quando você está junto, por isso que é importante a gente congregar. A gente falou sobre isso aqui domingo passado, não foi? Que a gente adquire força quando a gente está no meio da congregação, cantando louvores com o povo junto, né? As brasas vivas, todas juntas, geram aquele fogaréu e a gente sai daqui animado. Por isso que tem que congregar, tem que estar junto. Com todo respeito ao lockdown, né? Ele tem o seu valor. Mas o efeito colateral disso é devastador, meu querido irmão. Tanta gente aí em isolamento, longe de família, entrando em estado de depressão, longe de todo mundo, entrando em estado de desânimo completo. Sabe por quê? Porque não está perto de pessoas amadas. E às vezes tem que ficar longe mesmo. É complicado, né? A pandemia, ela é uma coisa... É complicado. Mas eu olho para a sociedade de hoje e eu vejo muita gente apática, desanimada, desesperançada, em estado de depressão aguda, porque se isolaram para se proteger do vírus, mas não conseguem se proteger do desânimo e das doenças psicossomáticas, né, psicológicas, sei lá, provenientes do isolamento. Quem aqui nunca assistiu o filme Náufrago, né, com Tom Hanks? Tom Hanks teve uma sacada extraordinária, né? Estava sozinho na ilha, meu Deus. Sabe-se lá quando eu vou sair dessa ilha. Não tem ninguém aqui. Aí ele encontra uma bola de vôlei da marca Wilson. Ele corta a mão, põe a mão na marca, faz uma carinha ali e começa a apelidar a bola de Wilson como seu melhor amigo. Ai do Tom Hanks, o náufrago, se não fosse o Wilson que esteve ao lado dele durante aquele período todo. Ai de nós, meus queridos irmãos, se não fossem irmãos queridos, maridos fiéis, esposas que edificam o lar, filhos. Ai de nós, se não fosse a igreja. Ai de nós, se não fossem os irmãos para orar por nós, para carregar conosco o nosso fardo, para nos amparar, para nos acolher. Ai de nós! Então tem que mudar o dispositivo, e o dispositivo que precisa ser mudado é justamente um que promova a unidade, porque é na unidade que vem a bênção de Deus, que vem a força, que vem o vigor, que vem o ânimo. É na unidade. Segunda atitude aqui, né, para vencer o desânimo, é voltar a nossa atenção para o Senhor. O verso de número 14 diz assim: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, isso é Neemias, aos magistrados, ao resto do povo, não os temais. Olha só o tanto que Neemias é sábio. Ele primeiro volta-se para os líderes, aos sábios, aos nobres,
aos sacerdotes que ali estavam: não temais, lembrai-vos do grande e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Mas lembrai-vos do Senhor. Lembrai-vos do Senhor. A gente tem que fazer como o profeta Jeremias: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, e a sua fidelidade vai de geração a geração. Nós precisamos fazer como o profeta, que diante do caos afirmou: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja mantimento nos campos, nem animais no currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, esperarei no Senhor. A gente precisa voltar o nosso olhar para o Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que me guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Nós precisamos lembrar do Salmo 125, né? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. O Senhor está conosco, é olhar para Deus. Não é ficar olhando para os escombros da nossa vida, não é ficar olhando para as ameaças vida dos nossos inimigos, não é ficar olhando para as palavras de desânimos que muitas vezes vêm por intermédio de pessoas que amamos, mas o nosso olhar deve estar fitado onde? Em Deus, no Senhor. Não importa o que as pessoas digam a seu respeito, o que importa é o que Deus disse ao seu respeito. E o que Deus havia dito ao povo de Israel é que por intermédio deles os muros iriam ser reerguidos, porque Deus estava com eles. E se Deus está conosco, maior o que está conosco do que o que está no mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem tem essa consciência se reanima. Quem tem essa consciência se enche de vigor, de ânimo, porque sabe que a luta não é só sua. Aliás, a luta é de Deus. Os inimigos não são seus, os inimigos é contra Deus, porque você está nas mãos de Deus, está vivendo um projeto de Deus, está andando segundo a vontade de Deus, então os inimigos não são seus, é de Deus, é de Deus. Amém? Olha só o que Isaías 26, 3, 4 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Palavras de fé e confiança em Deus. Terceira atitude: não pare de lutar. Está desanimado, mas não pare. Lembrei do meu irmão de novo no concurso. Está desanimado, está com vontade de entregar os pontos. Diminui o ritmo, mas não para de estudar. Sabedoria de concurseiro, né? Mas a Bíblia já fala sobre isso. Neemias falou: olha, não parem. Mudou o dispositivo, mudou a função, mas não parem. Não parem. Pessoas que parem tendem a tendência de estagnar. É que nem aquele carro que está na estrada de chão, está chovendo, lamaçal, né? Aí a esposa vai do lado, falando, né? Não para, não para, não para. Se o carro parar, ele vai fazer o quê? Vai atolar. Então não pode parar não, meu irmão. Olha só o que diz aí o verso 14. Vocês têm de lutar. É isso que Neemias está falando no verso 14. Vocês têm que lutar agora. Não é hora de parar, não é hora de descansar, não é hora de desanimar, não é hora de se entregar. Continuem lutando, vocês têm que lutar. O verso 14 diz: pelejai. Pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher e pela vossa casa. Não é hora de desistir. Não é hora de entregar os pontos. Não é hora de estagnar. Está doendo? Continue andando. Está chorando? Continue semeando, porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Mas não para, não para, não para, não entregue os pontos. Pastor, a pressão está feia dentro de casa, a coisa está difícil, não foi para a igreja. Meu irmão, continue indo, em nome de Jesus. Ah, pastor, meu casamento está um inferno, não sei ter mais. Continue lutando pelo seu casamento em nome de Jesus. Ah, pastor, o clima no meu serviço está horrível, não sei o que eu vou entregar os pontos. Meu irmão, continue lutando em nome de Jesus. Não para,
não para. Deus está dizendo para você essa noite, meu filho, está abatido, está fraco, está desanimado, não para. Eu sou contigo, mas não para. Continue andando, continue marchando. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, o povo parou. Sabe qual foi a bronca de Deus quando Moisés então ora ao Senhor? Por que o povo parou? Diga ao povo de Israel que marche. Porque é quando você está marchando que o milagre acontece. Se você parar, o milagre não acontece. O milagre acontece para quem está em movimento. O milagre aconteceu na mulher do fluxo de sangue porque ela se dispôs a ir. E ela não parou até que ela conseguisse tocar na orla das vestes de Jesus. E foi em movimento e andando aos trancos e barrancos, cambaleando, que ela recebeu o milagre dela. Então não para. Em nome de Jesus, não pare. Não pare. Está desanimado? Não pare. John Bunyan, quem não se lembra, né, desse grande escritor que escreveu O Peregrino, o segundo livro mais lido do mundo. Sabe quando ele escreveu esse livro? Quando ele estava sendo perseguido e preso. Foi preso. Não tinha condições mais de pregar. Aí ele começou a escrever. Esse livro tem impactado centenas e dezenas e milhares de pessoas no mundo todo até hoje, porque ele resolveu não parar. Irmãos, eu não tenho vergonha de dizer, meus irmãos estão aqui, meus amigos estão aqui, a liderança, que teve um momento que eu desanimei. Eu desanimei mesmo aqui na igreja. Não tenho vergonha de dizer isso não. Mas Deus falou para mim, não pare. Não pare. Continue andando, continue caminhando. Não pare. E eu continuei. E Deus está abençoando. Deus está renovando as minhas forças. Deus está abençoando meu casamento. Deus está abençoando meu trabalho. Deus está abençoando meus irmãos. E eu estou sendo abençoado. Porque eu resolvi não parar. Então não para não. O apóstolo Paulo diz assim, né? Qual é a nossa vocação? Irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Ele não parou. Ele só parou o dia que cortaram a cabeça dele para fora, mas não parou. Então você também não tem que parar não. Está doendo, está dizendo, não pare, em nome de Jesus. Porque a força, a renovação da força vem enquanto você está em movimento. Os jovens cansam e se fadigam, mas os que esperam o Senhor renovam as suas forças. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Mas tem que estar em movimento, amém? Quinta, né? Comece, isso aqui é loucura. Isso aqui é uma atitude insana para o mundo. Mas isso dá um vigor, isso dá uma energia, isso nos fortalece de um jeito extraordinário, como você nem consegue imaginar. Você está com pouca força, você está desanimado, começa a trabalhar em função dos outros, começa a servir os outros. Pastor, como assim? Eu não tenho força nem para mim, que dirá para os outros. Eu não tenho ânimo nem para orar por mim, que dirá para os outros. Eu não tenho ânimo nem para dar conta do meu sustento, que dirá para o sustento dos outros. Mas esse é um segredo, um princípio espiritual do Evangelho. Dá e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Se você serve, você é servido. Se você doa, Deus te dá. Se você trabalha em função dos outros, você vai ter o benefício de Deus trabalhar em função de você. E você vai ser revigorado no serviço. Não tem nada mais revigorante do que servir os outros. Vocês acham que é cansativo para mim estar aqui pregando essa noite? Eu saio, às vezes o físico cansa, mas meu espírito está dando aleluia e glória a Deus. Eu estou chegando em casa, demora eu me desligar. Minha esposa sabe que eu ainda estou no espírito do culto, né? Eu já chego na segunda-feira animado, cheio da graça de Deus. Mas como é que pode? O pregador está se esvaziando, está se doando, está pregando. Era para sair daqui esgotado. Mas existe um milagre que acontece, meu querido irmão, no povo de Deus. Quanto mais o povo de Deus serve, quanto mais o povo de dá, quanto mais o povo de Deus oferta, mais milagre de Deus vem sobre a nossa vida. É isso que está escrito aqui, o verso 22. Olha só. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também, nesse mesmo tempo, disse ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Neemias falou o seguinte: olha, o povo está com esse problema, vamos juntar todo mundo aqui e mostrar que nós somos unidos e fortes.
Aí chegou ao conhecimento do inimigo que eles estavam unidos e fortes e armados. Aí deu uma desanimada. Então vamos fazer o seguinte agora, né? Vai ter uma equipe trabalhando e vai ter outra vigiando. Os que vão vigiar vão trabalhar em função dos que estão trabalhando no muro. Parece muita intercessão, né? A intercessão. O pastor está pregando, tem alguém intercedendo, servindo o pastor, e o pastor servindo a igreja sendo abençoada e passa a servir uns aos outros. É nesse processo, nesse dinamismo, que nós nos fortalecemos na presença de Deus. E o desânimo vai embora. Agora, você quer ficar desanimadinho? Começa a pensar só em você. Começa a correr só atrás dos seus projetos particulares. Começa a buscar força só para resolver os seus dilemas. O milagre não acontece aí. O milagre acontece quando você divide o pão. A multiplicação das forças é como a multiplicação do pão e dos peixes. Quanto mais você divide e reparte, mais pão e peixe vai ter. Então, meu querido irmão, que Deus possa te fortalecer com essa palavra e que você possa encontrar em Deus graça para vencer o desânimo. Nesses dias aí tão difíceis, né, que a gente está vivendo, de pandemia, de isolamento social, de tanta coisa que acaba desanimando a gente. O desejo de Deus é que nós não paremos, que confiemos em Deus, que tiramos o olhar dos escombros, né, passamos a fitar o nosso olhar em Deus, lutemos por uns pelos outros, uns com os outros, e uns em função dos outros, e uns pelos outros. É isso que Deus deseja de nós, porque fazendo assim, nós nos fortaleceremos. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor? Vamos, um cântico bem animado, para a gente sair daqui fortalecido, né? A palavra já fortaleceu, mas vamos louvar o Senhor, porque louvar também a Deus dá muita força. Quem louva, abre a boca e canta na presença de Deus é energizado pela graça de Deus, pelo Espírito Santo. Você professa, você adora a Deus. Davi chegou efusivo na sua casa lá, que saltou e pulou na presença de Deus quando a Arca da Aliança entrou ali em Jerusalém. Estava cheio de energia. Então a gente tem que aprender a louvar o Senhor, porque isso dá muita força também. Amém? Por isso que o pessoal do louvor é muito animado, né? Você vê essa turma mais animada, né, alegre? Vamos louvar o Senhor. As palmas, as palmas. Quando a noite fria cair sobre mim, larará, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar.
dançar um reggae nesse final aí, mas eu não sei. A gente tenta, pastor. Aí tenta, né? Amém. Deus é bom. Levante as suas mãos. Senhor, obrigado por esse culto. Obrigado por esse momento precioso, Senhor. Obrigado por esse ajuntamento, por essa palavra, por esse louvor. Ó Deus, pelo amor que, ó Deus, é desfrutado uns com os outros. Ó Deus, obrigado por tudo, nós te adoramos. Pedimos a tua bênção ao teu povo. Dê a cada uma semana de paz, de força, de vigor, de fé, de esperança. Ó Deus, que o Senhor possa renovar as forças de cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus. Cobre-os debaixo das tuas asas, do teu sangue precioso. Livra o teu povo de todo mal, de toda peste, de toda seta, de todo laço. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, abençoar e fazer prosperar o teu povo. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe e até domingo que vem. Amém?